Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Eu sou o Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado do grande Jeff. Fala aí, Jeff. Opa, olá, vamos lá. Sétimo episódio aí, hein? E hoje a gente tem uma surpresinha aí pra galera, né? A gente vai fazer o nosso Mexidos Top 10 do semestre. Exatamente, mexidão. Aproveitando aí, né, que a gente vai... Estamos chegando aí já no final do primeiro... Já passamos, na verdade, né, final do primeiro semestre, mas aproveitando aí a deixa, a gente vai fazer uma listinha, cada um vai escolher 5, né? 5 dicas aí, né? A gente vai fazer a sessão de dica e cada um vai escolher 5 dicas aí de coisas que gostou aí nesse primeiro semestre e que está recomendando, né? Vai ser legal. Vai ser engraçado. E além disso, nesse episódio também a gente vai falar, como sempre, aí dos posts da semana, a gente vai falar do Arremessando Alto, o filme lá do Netflix, outro filme também que é o Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande, e no último post de sexta, vamos falar da segunda parte da 4ª temporada do Stranger Things, os bagulhos cineastas. É isso aí, vai ser um episódio daqueles, hein? Esse aí... E aí depois vamos lá para o Mexido Top 10, edição especial das dicas. E por último, aquele momento já conhecido dos petiscos lá, que a gente vai falar o que está por vir. Então beleza, vamos começar? Bora lá. Então vamos lá, vamos para aquele momento do Bacon no Baião, que a gente vai falar dos posts da semana. Então o post de segunda-feira aí, que foi um post meu, né, o primeiro post aí da semana, foi sobre o filme lá do Adam Sandler, o filme do Netflix, o Arremessando Alto, que é o Hustle em inglês, né? E aí eu tinha brincado, né, no episódio anterior do podcast, que foi um chuá, né, e realmente foi uma bola dentro aí, aproveitando a analogia com basquete, que é um drama, né, esportivo, né, que usa o basquete como pano de fundo para uma história de superação em busca do sonho. A história, você tem o Adam Sandler, que é um cara já bem na crise de meia-idade mesmo, um cara que o sonho dele era ser técnico da NBA, né, da liga de basquete americano lá, mas ele tá meio que preso, né, nesse cargo de olheiro, é aquele cara que acha os jogadores, as promessas, né, e aí ele tem que viajar demais e tal, e aí ele já tá meio que cansado dessa vida, né, de ficar indo para vários lugares do mundo aí e tal. E aí ele, numa dessas viagens, ele descobre um cara na Espanha, que é um grande talento aí, um cara super promissor e tal, só que é um jogador de rua. E aí ele resolve meio que botar esse cara debaixo da asa dele para ajudar esse cara e também usar isso como uma forma de buscar esse sonho dele de ser técnico, né? Olha aí, superação. Superação, é isso aí. E aí eu achei interessante porque o filme tem essa dinâmica dupla, né? Eu falei lá na crítica, porque eu acho que ele foca não só, porque geralmente às vezes nesses filmes assim, você fica mais na história só do atleta ou do cara, né, que está nesse processo de superação. Esse filme não, ele tem essa história do atleta, do cara lá que precisa treinar com direito a musiquinha de montagem e tudo. Mas e você tem também um foco também no drama do técnico em si, que é o Adam Sandler, né? Que aí é essa história dele, esse negócio dele querer buscar o sonho e ter que superar umas coisas do passado dele também, que seguram ele um pouco, né? Então eu achei interessante ter essa dinâmica, me lembrou um pouco aquele Creed, né? Que é o drama lá do Rock, né? Treinando o filho do Apollo, que também tem essas duas dinâmicas, só que o Creed ele vai um pouco mais pro drama do que esse, porque esse Arremessando Alto ele alterna mais. Ele tem, é lógico, a parte do drama, da superação, mas ele tem um tom mais leve. E aí ele usa muito humor, né? E o Adam Sandler, ele tá muito bem no filme, porque a gente já sabe que para humor ele tem todo o talento, né? O time de comédia dele, o cara veio do Saturday Night Live, né? Aquele programa de humor lá dos Estados Unidos, e ele, assim como vários outros comediantes, Ed Murphy, Steve Martin, enfim, Chevy Chase, todo mundo conhece essa galera aí. E aí o Adam Sandler, ele tem a comédia muito forte. Só que ele já provou que tem o talento dramático também, né? E aí ele navega bem nesse território e ele tá bem à vontade, ele parece gostar muito de basquete, isso transparece no filme, parece que é uma paixão que ele tem mesmo.
E ele convence, né, no papel de olheiro e técnico e tal. Aí é legal porque o filme, além dos atores, né, a galera que é ator, ele usa vários ex-atletas e atuais atletas da NBA, celebridades do esporte do basquete, e aí faz uma mistura bem interessante. Então, eu não sou um grande fã de basquete, eu não acompanho NBA, essas coisas, eu acho que você é até meio mais do que eu, né? Mas o legal do filme é porque ele não impede que uma pessoa que não conheça tanto basquete curta, porque ele usa mais como pano de fundo, né? Não, não é um requisito, né? Não é um requisito. O que é legal é assim, se você é um fã, você vai ter uma continuar. camada a mais no filme, porque aí você vai reconhecer a galera, isso aqui é fulano que joga no tal, por exemplo, o cara que contracena, que faz o papel desse atleta que ele descobre, é um atleta, é um cara espanhol mesmo que joga na NBA. E o cara se sai bem, assim, é lógico que ele não tem aquele cacuete de ator, mas como ele está fazendo o papel de um jogador de basquete, então, assim, e você não espera né, uma grande desenvoltura de um jogador profissional de basquete nesse sentido, ele se sai super bem no filme, sabe? E até nos momentos, assim, que exige um pouquinho mais de emoção dele, ele tira de letra. Então, o filme, ele convence bastante, né, assim, até para quem é como eu, que não entende tanto do basquete, a parte de basquete dele é bem, bem bacana mesmo, por ter todas essas celebridades, e eu achei bem legal. E aí outra coisa que eu queria comentar é essa curiosidade, né, da carreira montanha-russa, né, do Adam Sandler, porque e ele, para mim, atingiu outro pico, porque o filme realmente tá muito bem, o filme ele tá muito bem avaliado lá no IMDb, a crítica também gostou, mas o Adam Sandler é um mistério, né, da ciência cinematográfica, porque o cara alterna filmes assim, teve aquele Joias Raras do Netflix, excelente. também, muito bom, esse é mais drama mesmo. E aí ele vai lá para o outro que ele fez antes desse Arremessando Alto, foi o Halloween do Ruby. Meu Deus, aquele eu comecei, eu não aguentei. Esse aí parece que ele volta pro modo piloto automático dele, se desliga, parece um zumbi na tela, o Adam Sandler. É muito curioso, né? Assim, o que eu sei é que ele fez um acordo com o Netflix para fazer vários filmes e tal. Isso, inclusive, impediu dele estar na última continuação do Hotel Transilvânia. Então, ele está lançando vários filmes aí, tem vários conteúdos dele pro Netflix. E aí, às vezes, fica aquela coisa, né? Eu não sei, talvez esse, pelo fato de ser de basquete, ele aparentar gostar muito, ele se entregou mesmo ao papel. E tá muito bem. A Isabela Boscov, ela falou que a Dan Sandler é melhor triste. Uma boa. Não, mas aí é que tá. Eu acho que assim, eu concordo que ele já não serve mais para aqueles papéis bem pastelão que ele fazia no começo, né? Sim. Aquelas coisas que ele fazia, ele já tá meio velho para isso, assim, não fica legal. É que nem você vê, por exemplo, né, o Jim Carrey no final da carreira. Tudo bem que assim, dependendo do filme, isso casa bem. Se for um filme infantil, tipo Sonic, legal. Aí casa com. Agora ele fazer aquele Debi Lloyd, a continuação lá, eu já achei meio, entendeu? Achei que não bateu. Então, assim, tem isso. Agora, ele usar esse time de comédia que ele tem, que ele fez a carreira dele com comédia, né, o Adam Sandler. Mas para acrescentar em filmes, e não assim vai ser um filme só de comédia, ou que é bem pastelão. Eu acho que é válido, sabe? E ele fez alguns filmes aí razoáveis recentemente, ele fez, né, uma outra comédia romântica lá, que é sobre um negócio quem matou, né? Não sei o que, recente aí também. Sim, de mistério. Isso, vai ter continuação, né? Inclusive. Então, assim, legal, dá para ele fazer. Agora, realmente, talvez seja a hora dele investir mais na parte dramática, porque ele já mostrou que dá conta, esse Joias Raras mesmo. É um filme bem mais pesado. Sim. E ele sai super bem. Nesse aí, a parte de drama, ele também convence bastante e faz um bom trabalho, então talvez seja a hora mesmo, né? Então, assim, só para fechar essa questão do filme mesmo, então é um drama competente, tem o humor afiado do Sandler e a mensagem bem interessante, que é essa questão da superação, busca de sonhos, e uma mensagem inspiradora, né, que é uma coisa assim, que para os tempos atuais é sempre legal, né, a gente pegar uma mensagem inspiradora, algo que pode
te inspirar mesmo a superar dificuldades e melhorar a sua vida, né? Às vezes sair de alguma situação difícil, é sempre legal. É por isso que eu gosto muito, assim, para mim, eu meio que idolatro, né? Os filmes do rock, assim, eu gosto muito. Para mim, eu uso quase como se fosse filosofia, sabe? Uhum, uhum. Algumas coisas. Sim, não, E esse tem. filme é legal, ele traz um pouco disso, assim, né? Essa questão de motivação e tal, de superação, e eu acho que é legal para essa época atual aí. Não, sim. Acho bem bacana. Assim, num um clima bem parecido, né? O Jerry e Marge tiram a sorte É, grande, né? fosse de quarta-feira aí, né? E esse filme aí do Bryan Cranston aí, como é que ele tá? Rapaz, primeiro, né? A gente tem que. Eu vou falar logo que no início o Bryan Cranston pegando bolos de dinheiro já me deixou preocupado. Ai, meu Deus, de novo, né? Ele escondendo dinheiro. E eu falei, ih, rapaz, Só lá vamos faltou ele nós, tá né? careca, né? Se ele raspa o É, cabelo, aí pronto. Aí, não, porque na verdade o filme ele começa com um drama. Começa num drama, né? Que é quando o personagem dele é o Jerry, né? Ele é aposentado a contragosto, né? Numa pequena fábrica, numa cidadezinha do Michigan, né? E ele é uma pessoa assim instigada a investigar o porquê, o que que ele pode melhorar, sabe? E de repente ele se vê numa nova fase, né? Olha, você agora vai aposentar, você vai pescar. E ele ficou pensando, cara, eu nem gosto de pescar, sabe? Então ele começa a tentar reorganizar a vida. Então esse filme ele tem essa tarefa muito interessante, de uma forma bem leve, né? Assim, levando até uma reflexão, sabe? De que às vezes a gente fica no batidão, 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 e de repente a gente esquece que é só uma fase, é uma parte, né? Da nossa vida, né? A gente vai enfrentar outros desafios, né? E aí ele é aposentado e quando ele tá lá lanchando num café que ele gosta de ir, ele repara na loteria estadual as regras e ele pensa assim, peraí, isso aqui tem uma falha. E aí ele vê que tem uma forma de ele ganhar dinheiro de forma matemática, né? Explorando uma falha dessa loteria. No início ele vai lá, pega parte da poupança do casal e perde. Mas aí ele, não, já sei o que é. E sem falar pra esposa, claro, né? É ótimo, né? Isso aí vai dar muito certo, né? receita de sucesso. Com certeza, com certeza. E só que aí ele ganha. E aí que começa a história, né? E como a história é baseada em fatos reais, levemente baseada em fatos reais, né? Como a gente vai ver um detalhe mais para frente, ela ocorreu em 2003, né? Então, poxa, os Estados Unidos já Perto estavam da crise, né? exatamente, já estava começando os efeitos da crise, né? Então, mas mesmo assim, mesmo tocando marginalmente nesses aspectos, o filme é muito leve, sabe? Ele tem uma pegada otimista, sabe? Romântica, inclusive, né? Então, a parceria que o Brian faz com a Annette Bening. isso. Pois é, nossa, ela é muito, muito, Eu gosto muito muito dela, acho ela uma simpática. boa Nossa, atriz. Acho ela muito uma boa atriz. simpática. Ela é muito engraçada, ela tem timing cômico, então Tem. os dois trabalham muito bem, né? Agora, eu tava vendo aqui o Rainn Wilson do The Office, né? O cara, Isso, assim, que tava sumidaço, né? sumidaço e com dificuldade para se inserir aí nos filmes, né? Depois que o The Office acabou, o The Office nos Estados Unidos. Como é que ele tá? Não, ele tá um pouco no piloto automático, sabe? Ah, entendi. Ele reprisa um personagem malucão, entendeu? Uhum. Que acaba virando amigo dos dois, né? Do Jerry e da Marge, porque ele trabalha numa loja de conveniência que tem uma das máquinas da loteria, né? E como eles iam ter que apostar muitos volantes, eles iam gastar muito tempo. Então eles acabaram virando amigos lá e sim, eu esqueci de falar, o legal da história, e isso é verdade. O legal dessa história é que o Jerry, ele não ficou satisfeito de ficar rico, entendeu?
E aí entra um perigo na história, né? Ele percebeu que ele podia ficar rico, mas ele achou melhor se todo mundo ficasse rico junto. Aí você fica assim, hã? Aí ele falou assim, não, vou fazer uma empresa onde a gente pode juntar muito dinheiro e aí vai ter um retorno, né? Conforme a gente for ganhando mais prêmios, né? E nesse retorno entrariam amigos da cidade, inclusive quase a cidade, né? Inteira. Então, beira a um esquema Bitcoin ou, ou esquemão, né? Essa pirâmide, né? Então, Pirâmide. mas o filme, mesmo assim, ele. Aliás, um dos pontos né, ruins da história é porque a história ela peca numas simplificações, dá pra perceber, sabe? Por exemplo, um vilão, sabe? Será que ele é vilão mesmo? A motivação do personagem o antagônico, será que realmente é o ponto de vista que aconteceu, né? Tem uma polêmica sobre a exploração que o filme acaba aproveitando e dando uma cutucada interessante, né? Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, poxa, fica aquela soma positiva, né? Como uma comédia, romance bem bacana, alto astral, sabe? É um ótimo exemplo de história simples, um prato simples, bem feito, né? Então é bem divertidinho, vale a pena conferir. Legal. Muito E bem. falando em conferir, e aí, o Poço de Sexta? Post de Sexta, então, foi o desfecho aí, né, da quarta temporada dos Bagulhos Sinistros, Stranger Things. Ih! Pois é. E aí, eu gostei, né, eu que fiz a crítica da primeira parte da temporada, os primeiros 7 episódios, né, Uhum. eu achei que realmente a série aumentou bastante de escopo. O Netflix lá, como a gente falou, né, no episódio quando eu comentei isso, despejou dinheiro lá na mão lá dos Duffer Brothers, lá dos irmãos Duffer lá porque assim, realmente o Stranger Things é a galinha de ouro, né, do Sim, Netflix. Foi uma das primeiras séries que estourou, que fez muito sucesso no Netflix e séries originais. E eu acho que ela tem o recorde de ser a mais assistida e tal, enfim. E aí eles investiram pesado e eu achei legal porque tem um aumento grande mesmo de escopo e de efeitos e de produção, com muitas tomadas externas e ações, momentos épicos, mas não perde o carisma, não perde aquela pegada anos 80, bem nostálgica, que era a marca do seriado, né? Uhum. E aí a gente tem uma história bem mais grandiosa dessa vez, mas que consegue ainda manter o humor, e consegue andar com alguns personagens mais do que outros, né? Consegue andar bem assim, a evoluir alguns personagens, outros ficam deixados meio que de lado e tal. Mas aí na primeira parte, né, os núcleos estão separados, os personagens estão separados em 3 núcleos, basicamente. E aí a gente tem meio que quase a solução desses núcleos, assim, no final da primeira parte, né? Algumas coisinhas ali ficam pendentes em algum desses 3 núcleos. E aí, nessa segunda parte, na parte final da quarta temporada, o que a gente tem é que esses núcleos vão se juntar para combater o grande vilão, né? Que foi a novidade dessa temporada, que materializar um vilão, né? Uhum. Um cara aí que é o grande malvado e tal, e a gente falou que eu achei bacana a forma como eles fizeram ele, a representação física dele usando mistura de maquiagem com efeito especial, e o ator que faz ele é um ator muito bom, bem assustador e tal. E aí eles vão que se juntar, e aí você tem essa segunda parte são 2 episódios só, sendo que o primeiro tem 1h20 e pouco, e o segundo quase 2h30. Então, episódios bem longos, né? Quase aí 2 filmes, né? Se você juntar os dois, dá mais do que alguns 2 filmes que a gente vê por aí. Chão. Mas eu achei legal, eu achei que
São episódios que estão com ação, humor, muitos momentos épicos, assim, e o seriado usa bem as músicas, né, dos anos 80. Pois E aí é. tem um momento lá que é muito massa, para quem é fã de metal, assim, vai se arrepiar, é bem bacana, e muito legal mesmo. E aí eu achei que a resolução da trama que eles deram, atual, né, e da ponta eles fizeram resolução legal, porque essa trama que eles começaram era uma trama maior mesmo, e a ideia acho que não era terminar agora, e vai ter uma próxima temporada, provavelmente a última, a final do seriado, até porque assim, daqui a pouco os caras já estão com cabelo branco, né, no colegial. É, Tem um limite, tudo tem um limite, né? né? E aí já tá difícil alguns de convencer que eles são colegiais, já tá bem difícil. Muito. Uhum. Haja maquiagem, haja efeito especial. Mas o. Então, assim, eles fizeram uma trama maior para encerrar em 2 temporadas. A resolução que eles deram, intermediária, digamos assim, eu gostei, achei legal. Deixaram uma boa ponta para a próxima temporada e provavelmente final. Só que tem um porém aí, ao meu ver, né? Que acaba manchando um pouco aí essa temporada, que é a questão do velho medo que o Cerrado tem de arriscar. Então, assim, a gente tinha comentado, né, quando eu falei no petisco do episódio anterior que ia assistir o final, você falou assim, ó, tem um boato aí de que vai morrer alguém, Uhum. tal, não sei o quê. E realmente, assim, o seriado, ele vai construindo isso, não só nesses 2 últimos episódios. Existe essa ameaça de que um dos membros do grupo principal, né, dos meninos, dos heróis aí, vai morrer. E aí o Uhum. seriado, ele nesses 2 episódios finais, ele eleva isso assim e você fica convencido de que vai rolar mesmo, Uhum. né? E na hora você fica chocado, você fala assim, nossa, eu não acredito que eles estão fazendo isso e tal. Só que aí na hora de tirar o 10 e falar, não, realmente é isso, não, eles voltam atrás, sabe? E aí a forma como eles voltam atrás, ao meu ver, foi outra decisão errada, porque eles usam um artifício, né, de história que eu achei que compromete outro personagem muito importante da série, que aí fica meio inexplicável a parada. Então, assim, eu achei que, mais uma vez, eles. Aí tá parecendo, já tá quase igual a Marvel, né? Esse negócio do cara, o Loki já morreu sei lá quantas vezes lá no filme do Thor. Mas Uhum. sempre. Aí quando eles não tem jeito de voltar o Loki principal, aí eles arrumam um Loki lá de outro universo. Tá quase chegando nesse nível aí, a Não. parada. Então, assim. Porque aí mas o que eu achei ruim é porque se eles tivessem cumprido a promessa e realmente chocado e matado uma pessoa do grupo principal, não só isso ia recompensar essa tensão toda que eles criaram, ia falar assim, é isso mesmo, como ia gerar uma sensação assim de dúvida e de medo em relação a, ó, ninguém tá seguro. Isso Uhum. ia ser bacana para a temporada final, sabe? Você entrar assim, poxa, ninguém tá seguro, Uhum. né? É tipo um peso, tipo Game of Thrones, né? Isso. É lógico que a gente sabe que não vai ser no mesmo nível de um Game of Thrones da Não, vida, né? claro. Uhum. Uhum. Porque lá era outro público. Uhum. Mas aí talvez até essa questão, é anos 80, é aquela coisa assim, tem que ter o final feliz e tal, o clima mais leve, Mas mas assim, daria, sabe? Daria para sim, arriscar um pouco sim, mais, sim, até porque eles têm que inovar em alguns aspectos. Então, sim. o meu grande porém foi esse. Mas tirando isso, gostei demais da temporada como um todo, é muito boa. Então, assim, sobram referências bacanas para a galera da nossa idade aí, que viveu isso nos anos 80, recomendo demais. E para a galera mais nova, tem muito efeito especial, mesmo quem não viveu isso na época, né? Uhum. Quem não tem essa camada mais igual a gente, da nostalgia, então tem muita coisa bacana aí de efeito e de ação e tal. Então, agora fica essa dúvida, né? Se eles vão ter mais coragem na temporada final. Primeiro, eles não podem demorar muito para Uhum. fazer essa temporada. Não pode fazer igual fizeram da terceira para a quarta, porque eu achei que já passou muito tempo e aí a galera cresceu demais. Foi. E eles não podem cometer o mesmo erro aí. Já É, tem que tentar lançar logo esse final.
A Netflix está sob pressão, né? Então tem isso e também, com o sucesso dessa quarta temporada, eu acho que é do interesse, né, do Netflix de lançar o quanto antes. E eles realmente precisam. E aí fica essa dúvida, né, se eles vão ter mais coragem e talvez na temporada final quebrar esse medo e surpreender, talvez fazer uma coisa inesperada, né? Porque isso aí, ao meu ver, subtraiu um pouco aí do resultado final. Mas em geral gostei bastante. Recomendo. E vem cá, aquela dúvida que a gente ficou sobre se eles iam exagerar na nostalgia, isso aí não aconteceu. Eles Não conseguiram fazer aconteceu. um bom trabalho nisso. E os caras são realmente especialistas, os Duffer Brothers aí, eles sabem dosar bem isso, né? Do trazer a novidade com usar a nostalgia. A nostalgia, ela é um complemento, é uma camada a mais, mas nunca é uma muleta para o seriado, né? O seriado nunca se apoia demais nisso, assim. O que fica ruim nessa questão que eu falei deles não matarem ninguém no grupo principal é que você sabe que a galera que chega nessas temporadas geralmente são esses que vão morrer. Sim. Porque eles são os dispensáveis, né? Então, às vezes tem personagens novos que você gosta pra caramba, só que aí eles falam assim, a gente não vai matar ninguém no grupo principal, então esses aí que vão rodar. E aí você fica chato um pouco. Né? E aí... Mas em termos da nostalgia, eu achei bem dosado e eles sempre trazem algum elemento assim que eles incorporam super bem, assim, por exemplo, o nome dos vilões, é coisa que eles tiram de RPG, né? E tal, essas coisas. E mais uma vez eles fazem isso muito bem. E até o twist que tem em relação ao vilão e da origem dele, eu achei bem bacana. Eu achei que eles tiveram uma sacada bem interessante em explorar isso aí, e também o que eles mostraram, né, do passado da Eleven. Muito legal. Massa. Gostei demais. mesmo. Bom demais. É isso aí. Então, beleza. Então, fechamos aí o Bacon no Baião e vamos seguir. Agora a gente vai para aquele momento da dica, para sobremesa, só que com twist hoje, né? Vai ter uma edição especial aí com o Mexidos Top 10 do semestre. Exatamente. E aí, como eu expliquei no começo, a gente, cada um... Eu não sei da lista do Jeff, o Jeff não sabe da minha lista. A gente, cada um fez uma lista maior, é lógico, do que 5 itens, porque pode ter coisa repetida. Mas cada um vai dar 5 dicas aí e vale tudo. Vale filme, série, livro, jogo, dieta. Sim. Né? Tudo. Como a gente sabe, aqui nós estamos no mexido digital, então vale de tudo aqui, é uma mistura bem interessante que a gente faz. Então, a ideia não é limitar, a ideia é expandir mesmo, então vale de tudo. Então a gente pode começar, tá pronto? Tô pronto. Falando nisso, a gente tem que dar, né, o crédito da sugestão, né, da Ângela, né, a nossa espectadora. Uma espectadora nossa que veio com essa sugestão aí, bem bacana, férias. E a gente está adotando, porque eu acho interessante, eu acho que a nossa ideia é adotar isso aí, pelo menos a cada semestre, né, para não ficar só uma lista por ano aí, a gente ia muita coisa, às vezes, para botar numa lista pequena, então a gente vai tentar fazer isso aí, pelo menos uma vez por semestre, para trazer aí umas listinhas de recomendações, e aproveitando também esse período de férias aí, né, Isso. pessoal que quiser ter umas recomendações de coisas legais para fazer, para assistir, para jogar. Isso aí. Então vamos lá, você começa. Vamos nessa. Então eu vou começar. Então vamos aqui na minha lista. O primeiro item da lista ele tem um pequeno porém, mas assim, não tem como. Ele tinha que entrar na minha lista e eu tinha que botar na lista do primeiro semestre, que é um jogo, Elden Ring. Eita, nós! Sim, muito bom, sim. Esse aí não tinha como ficar de fora. Eu ainda não finalizei, mas eu tô assim na beirinha, faltando um pedacinho. Já passei das 120 horas, se eu não me engano. Então eu tô bem adiantado no jogo. Eu falei aqui rapidamente dele, né, num episódio anterior do podcast, que eu tava na minha saga aí do Elden Ring, mas eu sigo nessa saga, mas, cara, é um jogo fantástico. Então, não tem como ele não tá na minha lista, eu recomendo demais.
tanto para quem é fã da série Souls, porque esse Elden Ring, para quem não sabe, é meio que uma continuação espiritual, né? Uhum. É do mesmo do Hidetaka Miyazaki, que é o criador dessa série Souls. Os jogos começaram lá no PlayStation 3, longínquo lá em Demon Souls. Depois teve a série Dark Souls, que teve o 1, 2 e o 3, que foram lançados aí para multiplataforma já. No caso de Demon Souls era exclusivo lá do PlayStation, da Sony. Então é aquela série famosa pela sua dificuldade extrema, mas um jogo bastante recompensador. Então é aquele jogo que ele não é injusto, né? Ele, assim, geralmente quando você morre, você consegue atribuir isso a alguma falha ou alguma falta de habilidade sua para lidar com aquele adversário, com aquele chefão, com aquele inimigo, enfim, com aquela fase. E aí os primeiros jogos da série exploravam isso até de uma forma mais brutal, ao meu ver. Às vezes no primeiro Demon Souls você morria e o jogo ficava mais difícil, né? E aí essa série fez muito sucesso e tal, e eu acompanho todos. Então, para quem é fã, o Elden Ring é obrigatório. Porque ele pega os conceitos e tem muito easter egg, tem muito personagem dos outros jogos que vem. O que ele faz? Ele muda a mitologia, né, a história em si. Ele usa aí uma premissa que foi criada pelo o George R. Martin lá, né, do Game of Thrones. Ele se juntou com o Hidetaka Miyazaki, ele foi recrutado aí para criar o lore desse jogo. E aí, então, assim, o Elden Ring, ele traz um universo novo, só que ele expandiu o mundo, então é um mundo aberto, extremamente amplo, com coisa demais para você fazer, então você fica livre. Aí você tem agora um cavalo, e aí você usa esse cavalo para navegar mais rapidamente, mas o jogo ele ficou mais acessível, então o Elden Ring ele tem algumas ferramentas que ajudam, por exemplo, mapa, coisa que os jogos anteriores não vai esperando assim, né? Ele é aquele jogo de mundo aberto, mas não é aquele joguinho que vai ter a interrogação lá, uma exclamação, vem aqui, vai. Não, você tem que se virar. Mas ele já tem um mapa que ajuda, que marca ali alguns pontos principais, você consegue transportar nesse mapa, então ele ficou mais acessível, você tem checkpoints, além daquelas famosas fogueiras que tinham nos jogos Souls, você tem checkpoints. Então, assim, é uma oportunidade de ouro para quem quiser entrar nessa série agora, é no Elden Ring. Eu recomendo demais. Você pode usar vários estilos de jogo, né? Para quem gosta de RPG, de ação em tempo real. Ao meu ver, não tem nada melhor e eu acho difícil. Olha, já considerando que a gente vai ter God of War, Ragnarok no final desse ano, confirmado, né, para dia 9 de novembro, se eu não me engano. Isso mesmo. De 2022. Mas eu ainda acho que Elden Ring vai ser eleito o jogo do ano aí por várias publicações. Ao meu ver, para mim, dificilmente o God of War vai superar. Então não tinha como, mesmo não terminando. Mas eu já experimentei o jogo, já tô quase bem no finalzinho, então já tenho, digamos assim, capacidade de falar e recomendar, e realmente, que jogo. Nossa, legal. Não, excelente. Que jogo. Recomendo excelente demais. recomendação, é isso mesmo. Bom, a minha, ela tem um probleminha, que é o seguinte, ela não tá em cartaz agora. Pois é. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ela, infelizmente, saiu de cartaz em boa parte do país, mas fica como dica para o pessoal também ir acompanhando, né? Porque deve entrar em Now, deve entrar em streaming, porque teve um sucesso muito grande de público e de crítica, e porque é um filme maluco, mas é um maluco assim, muito bem construído. Ele é tanto que ele já é um candidato a filme cult já, né? E ele brinca com a questão de multiverso, mas não só com isso, ele brinca com aquela questão, e se eu tomasse umas decisões diferentes da vida, né? Mostra as dificuldades de uma... Aliás, qual é o plot, né? Como a gente comentou no episódio passado, é de uma senhora que já está um pouco mais
mais velha, né, mais madura, e ela é casada com o marido dela que não está muito animado, né, e eles têm um negócio de lavanderia, né, e as coisas não vão indo bem e ela tem problemas fiscais, né, com o fisco americano. E nessa confusão, ela descobre que ela é a única chance do universo continuar existindo, né? E o que é um plot clássico de Marvel, né? Mas o filme vai para um caminho muito louco, de ação, comédia, drama. Ele toca sobre assuntos muito, muito bonitos, muito delicados, muito complicados também, Uhum. né? De uma forma tão, assim, maluca, mas assim, com objetivo. Você vê um objetivo, né? É aquele surtado legal, né? Aquele Exato. surtado bem planejado. Exato, e ele vai convergindo para uma mensagem final que, afinal, eu achei muito, muito, muito necessário nesses dias, sabe? Uhum. Então é um filme, eu acho que é emocionante, engraçado, surtado, do bom, né? Uhum. E realmente eu fico assim, gente, só custou 25 milhões, né? Que em Hollywood É né? trocado, né? Hoje em Não, dia. não é o trailer, o primeiro trailer de muita produção, né? Então, É. eu diria que sim, é um. Esses filmes grandes gastam isso só em marketing, geralmente, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, esse, ainda que no momento atual não esteja em cartaz, para guardar, já ficar Mas antenado que deve em sair. breve vai sair em streaming, com Com certeza. certeza, a A24 acertou muito bem. E qual é a sua segunda dica Legal, legal. Ótima dica aí. Começando bem, hein? aí? Então, a gente Não. já teve um jogo, teve um filme. Agora eu vou pular para outro espectro aí, que é um seriado. Boa. Então, esse é um seriado da Apple TV Plus, Uhum. que eu peguei aí para fazer a crítica dele, que se chama Ruptura, Sim, excelente. que é o Severance em inglês, o nome dele. É um seriado que para mim foi até agora no ano, né, o destaque mesmo aí em termos de dramáticos. É uma premissa muito interessante esse Severance. A premissa dele teve uma empresa, né, uma grande corporação que inventou um chip, né, um chipzinho implantável no seu cérebro, que faz com que exista uma ruptura entre a sua vida pessoal, particular, e a sua vida do trabalho. Então, você entra lá no prédio do seu trabalho, e aí, a partir do momento que você entra no elevador lá para ir para sua sala, esse chip é ativado, e aí o que entra em ação é o seu eu do trabalho. Só que esse eu do trabalho é como se ele nascesse ali. Uhum. Ele não tem nenhuma noção assim da sua história passada fora do trabalho. Então é como então essa pessoa está livre ali para ser moldada pelo ambiente de trabalho, né, de acordo com a cultura da empresa e tal corporativa, e está alheia, está isolada e não vai ser afetada pelos problemas pessoais dela, né? Uhum. Então o seriado explora isso de uma forma muito bacana, muito legal mesmo. Ele tem essa questão mesmo da, da crítica, né, à cultura corporativa, e aí a corporação vira quase uma seita, sabe? Eles elevam isso assim, ao nível de chegar quase a ser uma seita e tal, e aí o ator o Adam Scott, que faz o protagonista, tá muito bem, e uma das grandes surpresas para mim é porque o diretor e um dos criadores da série foi o Ben Stiller. Uhum. Uhum. Mostrou Surpreendente. muito, surpreendente, mostrou muito talento aí para dirigir, muito potencial, e ele não aparece na série, assim, não faz nenhuma participação, ele está só por trás das câmeras. E foi uma das grandes surpresas aí, a galera falando bem demais, ó. Tava vendo aqui no IMDb, a nota tá 8.7, Excelente, excelente. tá excelente. Então são 9 episódios da primeira temporada e deixa um gancho bem bacana para a próxima temporada, para a segunda temporada. Ficou aquele suspense assim bem legal do que eles vão fazer. Então eles super recomendados se você
tiver aí a Apple TV Plus, a gente não está ganhando nada com essas recomendações, né? Só para deixar claro. Mas a Apple TV Plus, ela tá valendo muito a pena porque está entregando realmente os seriados, principalmente séries, né? Alguns filmes originais, mas principalmente as séries estão muito boas. Então, recomendo demais esse Ruptura aí, esse Severance, para mim até agora um dos melhores seriados do ano. Sem dúvida. E falando em Apple, né? A minha dica, a segunda dica, vai para For All Mankind, né? Assim, eu adoro o espaço, adoro ficção científica e eles na segunda temporada fizeram um ótimo trabalho. Tem uma parte de drama que às vezes patina, mas patinou bem menos na segunda temporada, né? E agora estamos indo para a terceira, indo mais além, o futuro, né? E eu tenho boas expectativas, né? Eu ainda não comecei, só o primeiro episódio, então eu acho que vai manter a bola alta, né? Sim, e o argumento da série é que e se os russos tivessem chegado primeiro à Lua, né? E aí tem toda uma série de fatos, né, que vão sendo modificados, mais ou menos sobre isso. Até a Guerra do Vietnã toma outro rumo, então John Lennon não morre. Enfim, tem uma série de coisas que a série brinca, mas ela também ela traz curiosidades, ela fala de naves espaciais que quase existiram, né? E iniciativas bem interessantes, então vale muito a pena, Também é Apple TV Plus, né? Então recomendo demais. E aí, qual é a sua próxima? Então vamos lá, vamos voltar agora para os filmes. A minha terceira dica do semestre vai para o Batman. Eita, o novo Batman. Novo Batman. Então, esse aí até quem fez a crítica foi você, mas eu assisti depois e esse aí tem que estar na minha lista porque em termos de filme de super-herói, foi o que mais inovou, ao meu ver, né? Fugiu dessa fórmula já bem cansada aí que a Marvel continua explorando. E me surpreendeu em vários aspectos mesmo, porque o Robert Pattinson, né, o cara que faz o Bruce Wayne aí, ele se desvinculou totalmente daquela imagem do vampirinho lá, então do Crepúsculo. Ele cresceu demais como ator, e antes mesmo do Batman, né? Tanto que foi isso um dos motivos pelo qual ele foi escalado. Mas a visão do Matt Reeves, que é o diretor, é uma visão que fica aí. Ele não é muito. Era uma visão realista, igual a do Christopher Nolan, mas o que ela faz de diferente, além de embasar bem, como o Christopher Nolan fez na trilogia dele do Batman, é explorar um lado mais detetive do Batman, que era o que estava faltando, né? Porque no cinema o que a gente mais viu foi esse lado de vigilante dele, de combatente do crime. Mas a gente não via muito as habilidades dele como detetive, e isso sendo que é uma coisa assim, o seriado foi criado, os quadrinhos, né, foram criados com esse viés, e nas séries, algumas séries, principalmente de animação, a gente via muito esse lado detetive do Batman, mas nos filmes estava faltando. Meu amigo Batata, por exemplo, ele adorou por isso. Né? Ele adorou por isso, que é um filme que respeita o legado dos quadrinhos, né? Isso. E aí ele tem essa pegada bem realista, bem interessante, e aí ele explora vilões que também ainda não foram bem explorados, que pelo menos assim, né? O Charada, por exemplo, a gente teve aquele lado do Jim Carrey, mas totalmente diferente a pegada, né? Porque aqui é um negócio que vê ele como um cara muito mais perturbado e com uma profundidade muito maior, e aí ele fica fazendo esse ping-pong com o Batman, nessa questão de solucionar as charadas dele, e aí a Zoe Kravitz tá excelente como a Mulher Gato, ela, além de estar belíssima, ela convence também no papel, tanto na parte física, né, eu achei que ela sai bem. E a gente também tem aí o Colin Farrell, quase reconhecível lá como um pinguim, uma versão
mais gangster do Pinguim, né? Com muita maquiagem. O único porém que eu deixo em relação ao Batman, né, para quem não viu ainda e tal, e que é uma crítica minha ao filme, é porque eles acabaram cedendo um pouco e botando uma pontinha ali para um negócio que não precisava ter mostrado no final. Sim. Eu achei que aquilo ali foi desnecessário, eles podiam ter encerrado o filme ali, por mais que a gente soubesse, vai ter uma continuação, provavelmente eles vão querer fazer uma trilogia, né, desse novo Batman, mas não precisava, sabe? Se apressar e mostrar aquele outro personagem ali no final. Mas, mesmo assim, o resultado é muito positivo. Gostei demais do Batman e eu acho que fale o que quiserem falar da DC, mas eu acho que a DC, pelo menos, ela não se prende a esse negócio de estar um universo coeso e tal, igual a Marvel, e dá mais liberdade, né, para os cineastas, e aí a gente tem a chance de experimentar filmes diferentes mesmo. E o Batman tá nessa linha aí. Muito legal. E parece que tá na HBO Max, né? Pelo visto. Já tem tempo já que tá disponível lá. Já tem tempo, tá lá para quem quiser ver. Boa. A minha outra dica vai ser... Terceira dica do Jeff. Terceira dica é polêmica, que é o Pacificador, né? Que é a série do... Olha aí. James Gunn. Esse também é da HBO, né? HBO também. E ele é uma série que ela brinca com essa questão de super-heróis, né? Porque o Pacificador, ele era um integrante do Esquadrão Suicida 2, né? Numa missão maluca. É um 2 entre aspas, né? É meio que um 2 meio entre aspas, que é o Esquadrão Suicida lá do James Gunn, né? Isso, exatamente. E a série, ela é retardada. Assim, é muito idiota. Ela é uma série quinta série, assim, com explosões, com piadas idiotas, com reflexões engraçadas sobre piadas idiotas ou opiniões idiotas, mas também toca sobre alguns assuntos polêmicos. Tem umas discussões sobre Batman, Superman e outros, né? Tem alienígenas, tem momentos que é uma série agoniante. Gente, realmente é uma série bem diferentona. É uma série. Quem tá meio cansado da mesmice, sabe? E quer uma coisa, não, eu quero relaxar, quero rir, entendeu? Não é pra crianças, tá? Não é pra crianças, sim. Porque tem. O próprio Esquadrão Suicida já deixou isso bem claro, né? O filme. Não é pra crianças, mas vale a pena. E qual é a tua quarta dica? Minha quarta dica, eu vou voltar para os seriados. Eita. E aí eu também, coincidência ou não, outro da HBO Max. Olha aí, ó. É um que a gente comentou bastante aqui no podcast, em alguns episódios anteriores, que é A Escada. Sim. Que é uma minissérie, né, da história lá de um cara chamado Michael Peterson. É uma história baseada numa história verídica, né, o seriado. Que aí esse cara foi acusado de matar a esposa dele, porque ele encontrou a esposa caída lá na beira da escada e ligou para emergência, e aí depois a esposa faleceu nos braços dele. E aí ele é julgado, vai em julgamento, e aí teve um documentário, né, que acompanhou, que na época do julgamento, um documentário de verdade foi feito, foi lançado para mostrar o julgamento dele. E a série, ela pega não só essa parte do primeiro documentário, e também do desfecho de todo o caso, que se arrastou por quase 20 anos. Né, de reviravoltas nesse caso desse Michael Peterson, se ele não é culpado, como é que é isso e tal. E a minissérie explora isso aí muito bem, explora isso aí. Tá excelente o Colin Firth, que é o protagonista que faz o Michael Peterson, fora do elemento dele, num papel bem diferente e extremamente complexo, extremamente multifacetado, né, o personagem dele, um cara fascinante mesmo, assim, como ele desenvolve o personagem dele. A Toni Collette, que faz a esposa dele, apesar de morrer logo no começo, mas ela participa porque eles exploram bem esse negócio do temporal, de flashbacks e tudo que cerca, e até, assim, cenários alternativos, se ele matou, se ele não matou,
vários cenários de morte possíveis, né, para brincar com essa ideia e dependendo do como o julgamento está andando, eles vão brincando com essa ideia. Então, um drama de tribunal excelente para quem gosta, drama familiar, porque tem toda a questão da família, como é que lida com esse julgamento e tal. Então é bom que é uma minissérie, então é uma coisa que você começa ali, tem um prazo certo para acabar, já estão todos os episódios lá na HBO Max, recomendo demais, muito boa. Ah, legal, massa. Vamos lá, próxima dica, quarta dica do Jeff. A quarta dica é uma dica engraçada porque eu vou roubar um pouquinho. É Amor, Morte e Robôs, né? Mas eu vou roubar um pouquinho porque a própria série, a mais recente é o volume Esse 3, é né? do Netflix, né? Do Netflix, exatamente. Só que o ideal é realmente a pessoa ir. Como são pequenas histórias totalmente. No esquema antologia, né? Então não são histórias necessariamente relacionadas. Então, boa parte são poucos casos que uma história continua a outra, como dos Três Robôs e tudo. Então, é uma série que vale muito a pena. São pequenas histórias. Você vai para o drama, você vai para a ficção, você vai para a comédia, você vai sobre a reflexão. Sobre tecnologia, um momento Black Mirror, você vai para momentos que você realmente, eu acho que são bem tocantes, então vale muito a pena. Eu acho que quem não conhece, vale muito a pena conhecer os 3 volumes, né? Claro que o primeiro volume é o que tem melhor desempenho, né? O segundo é ok, mas o ok dele é excelente, e o terceiro já supera o segundo, né? Em termos de satisfação. Eu acredito que é mais ou menos isso, né? E qual é a sua quinta, né? A minha dica final, quinta e última dica minha, vai ser outro seriado, também da Apple TV Plus. Olha aí, ó. Sem jabá, não tem jabá rolando, hein, galera? Não tem jabá. A minha dica, então, vai ser o We Crash, da Apple TV Plus. Assim, aqui eu vou confessar que eu fiquei na dúvida, né? Porque... só que como a gente ia falar do Stranger Things neste episódio especificamente, eu decidi não botar ele, porque a minha dica seria do Stranger Things da 4ª temporada. Só que esse daí é aquela coisa, você nem precisa dar dica. Então, assim, você vai dar dica de um negócio que todo mundo já conhece, também fica meio assim, né? Verdade. E como a gente ia já falar da crítica aí no próprio episódio, eu decidi trocar pelo We Crashed, que é um seriado da Apple TV Plus, bem interessante, porque ele conta uma história também baseada em fatos reais, de uma empresa chamada WeWork, que foi criada aí por um casal de surtados, interpretado. O cara, ele é tipo ele quer ser um Steve Jobs da vida, né? Esses gurus corporativos, e o seriado faz um excelente trabalho de explorar essa cultura tóxica um pouco, né? Em cima do guru corporativo. Como uma pessoa que tem um poder desse pode arrastar pessoas e destruir vidas de pessoas mesmo, né? Das pessoas que estão em volta dele. E aí ele se casa com uma mulher que só amplifica isso nele e incentiva, né? Aí fica aquela coisa assim, e os dois são doidos de pedra. Aí eles criam essa empresa WeWork, que é uma empresa de trabalho compartilhado, né? Shared Workspace, que chama. E aí, assim, só que aí mostra a ascensão deles. É uma empresa assim que do nada ela começa a ser, começou do zero e chega lá a quase 50 bilhões de dólares de avaliação a empresa, né? Nossa. Só que da mesma forma meteórica como eles subiram, eles também caem. E aí mostra isso, né? As causas e esse drama. Aí é uma boa oportunidade de ver o Jared Leto fazendo uma coisa boa, coitado, né? Porque ele anda numa onda meio ruim aí, e ele, apesar dele não ter o mesmo porte físico, né, do cara que ele está interpretando, que é o Adam Newman, que é um cara bem grandão e tal, mas ele usa bem os trejeitos dele, e ele tá muito bem no seriado. A Anne Hathaway, que faz a esposa dele, também tá excelente. Ela inclusive rouba a cena várias vezes do Jared Leto na série. Então os dois estão
esbanjando talento, e é uma história curiosa que às vezes causa um pouco de revolta, porque é justamente por isso que eu expliquei, que você vê essa cultura tóxica do guru e como eles às vezes desconsideram a vida, que vidas estão em jogo também, né? Às vezes as pessoas também investiram a vida, não só dinheiro. Mas é uma excelente oportunidade porque é uma história verídica e que eu desconhecia. Realmente eu não conhecia essa história da WeWork. Bem interessante. Outra minissérie, então curto também, tiro rápido aí para aproveitar nas férias. Massa demais. Então vamos lá, sua última dica. A minha última dica é um livro, né? Um livro que eu acho que, né, pouca gente conhece, mas quem puder, é o Devoradores de Estrelas, né? Que foi um livro que eu já estava esperando, né? Que é o do mesmo autor de Artemis, de Perdido em Marte, né? Que eu acho que esse livro ele consegue sair do lugar comum da ficção científica, fazendo ok, existem alguns truques narrativos de flashback, né? Porque o que acontece? É um astronauta que está numa nave, e ele sabe que é uma missão importante, só que ele perdeu a memória e a nave está com sérios problemas, né, de manutenção, e ele tem que resolver isso, e ele sabe que a humanidade depende disso, e ele vai lembrando aos poucos. Então é um truque narrativo interessante, vale muito a pena porque é uma história que sai do lugar comum no sentido de tem emoção, tem aventura, tem história, tem... Eu acho que plot twists surpreendentes, sabe? Tem momentos que você fica assim, nossa, brilhante. Então, vale muito a pena. Eu tenho certeza que vai ser adaptado e tomara que seja adaptado para uma pessoa que tem um amor como o escritor mostrou, né? Por ficção científica. Vale muito a pena. Nossa, eu recomendo demais, demais, demais. Muito bom. Então, com isso aí, a gente fecha o nosso Mexidos Top 10 do semestre. Então, só recapitulando aí as minhas 5 dicas. Então, o jogo Elden Ring, a série Ruptura, o filme Batman, o novo, a série A Escada e a série We Crashed. E as dicas do Jeff, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o filme. O seriado For All Mankind, o seriado do Pacificador, o seriado do Amor, Morte e Robôs e o livro Devoradores de Estrelas. É isso aí. Acho que isso aí. São boas dicas para as férias, né? Boas dicas e seguindo aí a nossa pegada, o mexidão, né? De tudo um pouco. Exatamente. Essa é a então ideia. Vamos seguir, vamos lá. Para fechar o episódio de hoje, a gente vai entrar na parte dos petiscos, né? Aquela parte final em que a gente fala um pouco do que está por vir aí no blog, né? Lá no que a gente está prestes a fazer a crítica, a falar alguma coisa. Então, vamos começar pelos meus petiscos aí. O primeiro é um petisco aí que tá fresquinho, porque estreou ontem o filme novo do Thor, Amor e Trovão, e a gente aproveitou aí para ir junto lá para assistir. Sim. De vez em quando a gente gosta de ir os dois aí para ter uma segunda opinião e tal, e debater, e foi legal, porque aí a gente foi lá e viu. E aí, vou trazer a crítica dele na semana que vem, mas já posso dar um pitiscozinho, né? Aquela coisa... Como eu falei quando eu falei do Batman, infelizmente a Marvel, ela tá presa a esse negócio aí do universo coeso dela, do MCU, e eu acho que isso está começando a afetar demais os filmes e restringe demais, porque é um universo que é interligado, mas que não faz tanto sentido, porque tem uma ameaça que pode destruir o universo, mas eles não chamam todos os heróis para ajudar, chamam só aqueles que são convenientes. Então, será que é realmente necessário ter esse universo? Sendo que aí você tem uma fórmula da Marvel, que é esse filme pipoca, com piadinha, com ação, muito efeito e tiradas, mas uma fórmula que cansa, sem muita profundidade, sem arriscar, né? Então esse filme, infelizmente, ele foi mais para esse lado da fórmula. Eu achei ele inferior ao terceiro, ao anterior Thor Ragnarok, né? Eu achei que ele pecou em vários... O humor é exagerado e nem tudo dá certo.
O uso da trilha sonora também não foi tão legal quanto no anterior. E não cumpriu a promessa de ser uma comédia romântica. Tem elementos de comédia, lógico. Tem romance? Tem, mas o filme da Marvel, hoje em dia é quase um gênero isso, né? É quase você falar assim, um gênero, um filme de super-herói da Marvel, porque tem aquela formulazinha, e aí a gente vê eles reaproveitando diretores. O Taika Waititi é um cara extremamente talentoso, só que você vê que ele tem que passar na máquina de moer da Marvel, né? Do Kevin Feige lá e tal, que é o grande cabeça por trás desse universo conectado. E aí, em várias ocasiões, você já viu diretores pulando fora porque não podia fazer o que queria, botar a visão dele ali, né? Uhum. Então fica esse alerta. Na crítica eu vou entrar em mais detalhes, mas é basicamente isso. Eita, polêmica. Polêmica. Semana que vem promete, olha aí. Deixar o gancho, né, pro próximo episódio. Já tem uma espectadora nervosa aí. Pois é, então. Aí, o próximo petisco é a série da Apple TV Plus, que eu voltei a assistir, esse Iluminadas, porque a gente ficou meio no vai e vem, se o Jeff ia pegar eu e tal, mas aí acabou que eu falei, não, chá comigo, Pegou no essa, peito. e aí vou pegar essa Iluminadas, eu tinha visto o primeiro episódio, assisti mais um pouquinho, uma série sobre crime, e aí é uma mulher que sofreu, que é uma sobrevivente de um serial killer, né, que ataca já há muitos anos, há décadas e tal, o cara. E aí, só que ela ficou com problemas, depois desse trauma, ela ficou com problemas de memória. E aí a memória de curto prazo dela é comprometida e ela às vezes se acha num lugar e não sabe por que chegou ali, o porquê que tá fazendo ali, quem são as pessoas, o que aconteceu até chegar ali. E aí ela é bem interessante, uma série meio surtadinha, que tem o Wagner Moura que está muito bem. Ele está diferente fisicamente, né, do que a gente viu no Narcos. Ele está um pouco diferente, está bem magrinho, né? Mas e tem também a que faz o papel dessa mulher que eu falei, que é a Elizabeth Moss, que é aquela do Handmaid's Tales, né, que é uma série de bastante sucesso aí e tal. E ela também do Mad Men. E é uma série meio surtadinha, mas é bem legal esse negócio que eles fazem da memória, porque eles jogam pro espectador isso também, né? E aí você não sabe, e você tá junto com ela nesse susto. Você tá num lugar que você não sabe por que tá ali, você não sabe o que aconteceu. Mas eles vão montando os quebra-cabeças, o quebra-cabeça disso aos poucos aí. Eu tô assistindo e tô gostando aí até agora, até o momento. Massa demais. E por último, é outra série, essa também da Apple TV Plus, chama Slow Horses, que é uma também. Essa é uma pegada um pouco mais de espionagem, né? Você tem lá o Gary Oldman, que é o grande carro-chefe da série, o talentosíssimo ator aí, que tá bem gordinho, inclusive, na série, já bem, bem envelhecido, mas é uma história meio que você tem um grupo de. É como se fosse uma segunda divisão dos espiões lá da inteligência britânica. Então, se você fez caquinha lá no primeiro grupo, na galera de elite, você é jogado para esse. Rebaixado para essa segunda divisão aí, que é comandada por o personagem do Gary Oldman, que é aquele cara que o seriado vai mostrando que ele tem um passado aí, um cara que ficou de castigo aí para cuidar dessa galera. Mas é interessante, porque aí eles começam a desvendar um caso aí de terrorismo, né? E tô achando interessante a série. É uma pegada diferente, mais de espionagem, tem alguns pitadinhos de humor, mas tô achando interessante. E legal. É isso aí, meus petiscos finalizados, vamos pros do Jeff. Fala aí, Jeff, o que tá rolando? Então, já na próxima semana a gente vai ver a crítica do The Boys, terceira temporada, né? Uma temporada bem intensa, polêmica, ela já começa chocando bastante muitas pessoas. Esguichando sangue e tripas na tela. Isso, e um pouco mais. Mas ela tem aquela forma adolescente de chocar, né? Muito o público, mas mesmo assim ela fala sobre. Ela joga algumas dúvidas
que é o tema principal da série, que é sobre o poder, né? E claro, né, sobre todo o esquema de idolatria sobre super-heróis, né? Então tem esse lado complexo, né? Então terminou agora a terceira temporada e a gente já deve ter a crítica logo em seguida. E a gente vai ter a Cidade é Nossa, um esquemão. Realmente era uma série que eu deveria ter visto antes, da HBO, né? E é aquele jeitão Shield, né? The Wired, aliás, que é num aspecto, fala sobre um fato real, sobre numa cidade, sobre policiais corruptos e a dificuldade da procuradoria de conseguir fazer o processo e toda a confusão de como funciona uma grande cidade, né? E também já vou engatar, né, para compensar um pouco, né? Mas isso aí deve ficar mais para o futuro, né? O Star Trek Strange New Worlds, né? Que terminou agora recentemente, né? Para dar aquela, né? Depois relaxada, né? De uma série tão tensa. E começa a correria do Si. E a parte, né? Aí o Sem Limites, vamos ver. Isso aí, o Sem Limites eu já não garanto, né? Porque semana é muito curta, né? Semana é muito curta para tudo isso. E é isso. Vamos que vamos. É isso aí, Jeff. Então, mais uma vez, chegamos aí ao final de um episódio. Esse que é o 7º episódio aí. Vou deixar, como sempre, aquela dica. Se você gostou aí do que a gente falou, quer saber mais, vai ter no post lá do roteiro completo, tem os links das nossas críticas. A gente vai também tentar botar os links aí das dicas que a gente deu. A gente fez o nosso top 10 do semestre. Vamos tentar, o que tiver link aí no blog, a gente vai botar. A maioria foram coisas que a gente falou nesse semestre aqui no blog, então dá uma conferida lá no nosso blog, Mexido Digital, www.mexidodigital.com.br. Ajuda a gente lá a construir esse blog, posta lá seu comentário. Também acessa aí o nosso podcast lá no YouTube, assina lá o nosso canal, né, dá o like se possível. E também está em outras plataformas, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. Só procurar lá pelo Baião de 2 Bits. E muito obrigado aí às pessoas que já têm contribuído, têm dado dicas, têm postado lá comentários. A gente está bem empolgado aí, gostando, melhorando, né, a cada episódio, espero. Tentando. E tentando evoluir aí. Mas é isso. Muito obrigado, Jeff. Eu que agradeço. Vamos nessa. Até a próxima. Até a próxima. Show de bola.